Bruno Rafael, boa tarde, tudo bem com você, querido? Oi, Conrado, boa tarde para você, boa tarde para todos, tudo em paz, graças a Deus. Maravilha, vamos lá com as dicas do final de semana. Essa é de causar medo. O Exorcista, é isso, a indicação? Exatamente, exatamente, o Exorcista do Padre, lá do Russell Crowe, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é meio enrolado. O filme estava em cartaz lá, chegou em cartaz aos cinemas em abril e estava tendo uma verdadeira ansiedade pela chegada desse filme lá no streaming. E enfim chegou, a HBO Max anunciou lá no dia 1º de agosto que chegaria no dia 4, ou seja, hoje, sexta-feira, e é uma boa pedida para esse final de semana, a gente acompanhar, colocar uma dose de terror no nosso final de semana, já começando nesta sexta-feira. Aquele sextou para quem quer ficar em casa, acompanhar alguma coisa interessante. A nossa indicação de hoje é o Exorcista do Papa. Eu acho que eu não falei padre no começo. O filme tem direção do Julius Avery, que fez, por exemplo, Operação Overlord. E é uma produção inspirada nas biografias do padre Gabriele Amorth, que é um sacerdote real que foi exorcista-chefe do Vaticano por décadas, função na qual ele estima, por exemplo, ter feito pelo menos 100 mil exorcismos. Além do Russell Crowe, por exemplo, o longa ainda conta com Franco Nero, que fez o Django original lá nos filmes dos anos 60, além de, ele interpreta, no caso, o padre, interpreta o pontífice, no caso, o Daniel Zobato, que fez O Homem nas Trevas, e também o Ralph Ineson, que fez A Bruxa, completam esse elenco que tem, é claro, vários outros nomes. Então é uma boa pedida para o final de semana. Uma coisa interessante sobre esse filme é que esse longa teve lá assim, a gente coloca pequeno, mas na verdade não é um pequeno orçamento, mas se comparando com o cinema hollywoodiano, a gente observa um pequeno orçamento de 18 milhões de dólares e alcançou 74,8 milhões de dólares na sua bilheteria esse filme. Então está lá disponível na HBO Max para acompanhar. Eu vou ver se eu consigo um espacinho, viu, Conrado, para acompanhar esse filme logo hoje, porque eu realmente estava ansioso para assistir, porque eu tenho dividido muito entre o The Walking Dead, que eu fui inventar de maratonar do zero, para me preparar para os próximos spin-offs que estão chegando por aqui. Mas essa é a nossa indicação para esse final de semana, do cinema para tua casa, O Exorcista do Papa. Eu assisti ele, gostei do filme, tá? Muito bom, vale a pena. Depois do Exorcista do Papa, tem filme, tem mais uma indicação aí para o final de semana. Tem Tubarão entrando aí, olha o Tubarão. É mais um filme falando sobre tubarões, Bruno? A gente continua nessa linha de terror, para quem gosta bastante. Mega Tubarão 2 chegou aos cinemas, traz, por exemplo, lá como um dos protagonistas o Jason Statham, que é, por exemplo, um ícone dos filmes de ação. Aí tem tubarão, tem dinossauro, tem bicho pequeno, bicho grande, enfim. Tá essa grande loucura. O longa está disponível já nos cinemas para quem puder acompanhar. Quem quiser se preparar, por exemplo, para entender o que vai... Quem pode ir no cinema para entender o que acontece no filme 2, a gente indica, por exemplo, também está na HBO Max, o primeiro filme, né? Mega Tubarão, também com Jason Statham, está disponível, o filme lançado lá em 2018, está disponível na HBO Max. Então, se você quiser entender a história de Mega Tubarão 2 antes de assistir o filme no cinema, vê logo o primeiro longa de 2018. O que chamou mais atenção, na verdade, para o Mega Tubarão foi o burburinho lá do Rotten Tomatoes. O filme tinha estreado com 0% de avaliação da crítica. Parece que houve, na verdade, um bug na plataforma, e o filme está lá com 18%, algo desse tipo. Está muito mal avaliado, e isso corrobora, por exemplo, com essa cena aí maravilhosa do Jason Statham segurando um mega tubarão com uma perna, né? Isso aí é lamentável. Mas, enfim, o filme está em cartaz. Quem gosta de longas desse tipo vai querer acompanhar. Quem não gosta também, para falar mal. Eu, por exemplo, não vi o de 2018, vou acompanhar o barco e ver esse filme de 2018, depois eu ver o 2, e aí eu digo se é realmente cheio de cenas infames como uma dessas, por exemplo, que a gente acompanhou agora há pouco. Muito bem. Tem dublador que ficou sem trabalho? Dublador famoso aí, que já dublou muitos personagens aí que marcaram o cinema, inclusive filmes infantis. Tem dublador desempregado, é isso ou não, Bruno? O Conrado, desempregado não, mas que está perdendo uma penca de trabalho, ele está, viu? E a gente lamenta muito isso. É o Guilherme Briggs, dublador, por exemplo, lá do Superman, tanto nas animações quanto em vários longas-metragens.
dublador também, por exemplo, do Mickey, da Disney. Ele dubla o Mickey da Disney. Também a voz do Scooby-Doo, recentemente. Enfim, ele está perdendo alguns trabalhos na dublagem. Tudo isso porque algumas produtoras, elas não aceitam que o dublador faça... Aí tem várias fotos, inclusive, com alguns personagens, né, de Toy Story, enfim. O Buzz Lightyear, por exemplo. Então, algumas produtoras, elas não aceitam que o dublador faça o trabalho em home studio, ou seja, no estúdio da sua própria casa. Acontece que lá, por conta da pandemia de coronavírus, muitos dubladores já investiam no seu trabalho anteriormente, da dublagem, mas investiram cada vez mais fazendo com que o home studio, né, o estúdio na sua própria casa, valesse cada vez mais a pena. Não só por conta da pandemia, mas pelo conforto da sua casa, por exemplo, os desencontros de agenda, por exemplo. Tem dublador que mora no Rio de Janeiro e quando aparece um trabalho tem que se deslocar para São Paulo e aí é um gasto, enfim. Guilherme Briggs é um desses. Então, a Disney, por exemplo, em algumas das suas produções, não permite que dubladores façam o trabalho em home studio. Então, o que acontece? O Guilherme Briggs acabou perdendo um personagem, dentre outros, mas acabou perdendo um que chamou mais a atenção, foi um personagem do Owen Wilson, que é esse que está aparecendo agora na tela, de bigode, e esse foi o comunicado que ele postou nas redes sociais. O personagem é o Mobius, lá da série Loki. E a voz do Guilherme Briggs, você sabe muito bem, Conrado, é muito marcante, muito do Superman, enfim, mas é muito marcante, muito suave, doce, e aí burburinho da internet, fã brasileiro, porque trocou, porque saiu, e aí ele postou na rede social, vou pedir licença para ler aqui o comunicado, ele diz o seguinte, abre aspas, pessoal, recebi muita mensagem sobre a série Loki e a mudança de voz do personagem que eu fazia na primeira temporada, o Mobius, interpretado pelo Owen Wilson. Volto a lembrar que alguns trabalhos eu irei perder por conta de estar somente gravando remotamente de casa. Em algumas dublagens, a exigência do cliente é que sejam feitas somente presencialmente. E tudo bem, não tem problema algum. Eu perco alguns trabalhos, mas ganho outros, faz parte da vida. Eu também ganho mais em saúde, tranquilidade e paz morando em Teresópolis, a cidade tranquila e serrana, que tanto amo. Foi uma decisão visando a qualidade de vida e estou muito feliz com ela. Minha relação com a própria Disney sempre foi e sempre será de total parceria, de carinho e admiração, além do respeito mútuo. Um trechinho aqui, vamos fechar aspas para essa fala. Mas aí vem aquele burburinho. Por que ele saiu do Mobius e não perdeu o Disney? Porque a Disney também não perdeu o Mickey, porque a Disney não vai ser louca, de fato, de tirar a voz oficial do Mickey Mouse há tantos anos aqui no Brasil. Para encontrar outra é difícil, aquela voz lá é complicada, viu? Com certeza. Que pena. Bruno, mais alguma coisa para hoje? Ô, Conrado, só parabenizar a nossa colega Priscila pela estreia do quadro, que de fato já é e vai ser cada vez mais um grande sucesso aqui no Diário News. Um abraço para todo mundo, ótimo final de semana, boa sexta-feira, a gente se encontra na sexta que vem com mais indicações aqui no nosso Diário Pop.